programa é um programa complexo, cuja componente principal são 42 laboratórios que têm no programa uma descrição muito específica. Têm a forma e a iluminação natural descrita, isto é, tinham de ter iluminação sobre o lado maior e as salas tinham de ser retangulares, com os metros quadrados previstos, etc. Portanto, a peça principal era o laboratório, sendo que tinha outras componentes também complexas. E, portanto, a estratégia do projeto foi a de colocar esses 42 laboratórios em 2 pisos e colocar as áreas comuns técnicas, as áreas de microscópio eletrónico, imagiologia, etc., no piso de entrada. O que se passa é que há uma área comum aos laboratórios, que é este primeiro piso, que é composto por áreas que os laboratórios partilham para a sua investigação e essas sim são todas diferentes. Portanto, o piso de entrada é de facto muito complexo e depois também é muito complexo o P4, que está em baixo, mas a maioria dos espaços, que são os laboratórios, cerca de 42 laboratórios, são bastante semelhantes. Portanto, na fase de concurso isto já tinha alguma complexidade, mas depois não só a complexidade aumentou quando começou a fazer o projeto definitivo, como nessa altura entraram os investigadores com os quais discutimos e afinamos a solução durante muito tempo. Daqui resultam outras coisas que são deduzidas do programa. Por exemplo, cada 4 laboratórios tinha de ter uma sala de frio, a uma temperatura, menos 80, tinha de ter outra sala para equipamentos diferentes, saídas de emergência, escadas, casas de banho, etc. Portanto, o edifício a seguir cria um segundo módulo, que deixa de ser o laboratório, e passam a ser 4 laboratórios, com 2 pátios, para garantirem as iluminações. E isto vai-se repetindo na planta do piso de laboratórios, é apenas interrompido em 2 momentos, nos extremos, e na entrada, em que o que fazemos é abrir esta malha de módulos e criar um espaço intersticial no eixo de ligação com o IPATIMUP e que acaba por ligar a rua Alfredo Allan e a paragem e a estação de metro com este eixo de acesso comum, que permite esta relação entre espaços comuns. O que resulta desta estratégia de volumetria e distribuição é que a entrada do edifício é colocada numa posição que permite estabelecer uma relação direta com o edifício existente, isto é, há um eixo que liga a entrada ao edifício do IPATIMUP, um eixo perpendicular à rua, e nesse eixo encontra-se tudo que é partilhado pelos 2 edifícios. O auditório, onde nos encontramos, a biblioteca, a zona de entrada. O resultado, a expressão do edifício, que é os 2 pisos de laboratórios são maiores em área do que aquilo que é necessário para os serviços comuns aos laboratórios e, por isso, a consola resulta de que a área que era necessário para colocar no piso de entrada era menor do que cada uma destas áreas de laboratórios. Portanto, a expressão natural é esta consola toda à volta do edifício. Claro que haveria muitas maneiras de a fazer. Por exemplo, este piso de entrada é muito maior em termos de pé direito do que os outros pisos dos laboratórios. Para que quando se entrasse no edifício, e só quando se entrasse no edifício, se percebesse esta diferença de escala, é que é realizado o jardim com uma pendente e a entrada é tensionada, é bastante mais fechada e mais baixa, com o pé direito menor, e que depois é contraposto com o momento de entrada, com os vazios. Como há uma sequência destes grupos de laboratórios, o que fizemos nos extremos do edifício foi como se esta série fosse interrompida por um corte que a interrompe. E, portanto, a expressão do topo dos edifícios
que é assim tectónica, isto é, com profundidade também. É como se tivéssemos cortado o edifício por um pátio e apareciam, nesse momento, os elementos estruturais que compõem a secção do edifício. Claro que não é apenas isso que aparece, porque senão o edifício caía, e portanto são acrescentados elementos que consolidam esse corte. O alçado do topo dos edifícios é como se fosse o edifício a ser seccionado, e o que fica lá é aquilo que existe de facto no desenho do corte do edifício. Dessa lógica resulta a aplicação dos dois materiais principais, a estrutura, em betão, e outros elementos que estão agarrados à estrutura e que dão sentido à estratégia, e o bloco de cimento em duas variantes, em bloco compacto e bloco acústico. A distribuição do que é liso do bloco de cimento compacto ou do bloco acústico é o resultado daquilo que era necessário para a acústica, que foi calculado, e em cada espaço havia uma necessidade de quantidade de absorção, de metros quadrados de tijolo acústico, e por outro lado, isto estabelece um potencial para a arquitetura, uma possibilidade que a arquitetura depois utiliza de modo a tirar partido dessa potencialidade. Por exemplo, vocês viram nos corredores, os corredores são quase todos refletores, não têm uma distribuição uniforme da absorção acústica, que seria o natural, digamos, o resultado natural do cálculo acústico seria: aqui precisamos de tantos metros quadrados de acústica, e o que a arquitetura faz é utilizar isso como potencial para outras coisas. Os corredores são quase todos refletores, exceto quando há uma claraboia e entra a luz natural e nós retiramos o som, isto é, concentramos a absorção toda. Ou, por exemplo, no átrio, em que a absorção está colocada naqueles anéis e, portanto, o som entre pisos é mais abafado. Portanto, é introduzida a necessidade técnica, mas isto passa a ter um potencial de uso para a arquitetura, que é explorado desta forma, que é dar relevo a um sentido enquanto amenizamos o outro. O que há é uma necessidade arquitetónica de expressão dos interiores que tem que ver com uma progressão dentro do edifício, que é o edifício nos primeiros momentos, realizado como no exterior, portanto, atravessa-se do exterior para o interior, mas nos materiais não se dá relevo a esse ato, porque se pretende que haja uma progressão até chegar aos laboratórios, e essas zonas são completamente pintadas, são confortáveis. Há esta relação, atrasar a chegada ao sítio onde se para, onde se trabalha, onde se está mais próximo da construção. É um gesto intencional do projeto que, por exemplo, os grandes corredores tenham a dimensão quase urbana. Primeiro, o edifício alberga muita gente, precisa dessa escala funcional, e, por outro lado, trazemos essa escala funcional para uma lógica que nos permite situar numa posição que não é nem interior nem exterior, é um pouco mais ambígua à medida que nos deslocamos dentro do edifício. Mas aqui as grandes complexidades técnicas são de relação entre o AVAC e as instalações mais sofisticadas e próprias do edifício, a utilização de gases, etc. Portanto, nós o que fizemos foram dois grandes eixos infraestruturais, duas grandes áreas que estão encostadas a um dos lados dos laboratórios e que atravessam longitudinalmente o edifício todo, ligando as salas todas de alto a baixo em dois grandes eixos. Deste modo, esses dois grandes ductos visitáveis permitem uma enorme flexibilidade e acabam por atravessar o edifício e as dependências todas, ligando o piso técnico em cima a um piso técnico no piso -1. Isto resume a estratégia que acaba por servir para resolver a complexidade funcional entre os espaços e a relação com o acesso às infraestruturas aos espaços todos. A estrutura do edifício é composta por paredes transversais que suportam as consolas e definem o passo, que é o passo dos laboratórios. Portanto, a métrica da estrutura é esta lógica dos laboratórios. Portanto, é uma estrutura sem momentos excepcionais, quase. São paredes transversais que realizam as consolas e definem os pátios, etc.
que é que acontece? Para a estrutura fazia sentido formal que essas lâminas nas consolas fossem levemente inclinadas. Fazia sentido para o desenho da estrutura o desenho dessa inclinação que se vê nos alçados do edifício. E é essa tensão que serve para realizar aquilo que eu também expliquei antes, que é tensionar a entrada, para depois, quando se entra no átrio, ter-se aquele momento maior, de grande dimensão, com os vazios deslocados, que permite uma perspectiva e um trompe-l'œil também. O desenho, a geometria daqueles vazios é feito de modo a acentuar e a explorar um pouco essa diferença do piso de entrada e do restante edifício.